Olá, tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, muito obrigado por assistir esse vídeo. Em segundo lugar, me apresentando, meu nome é Gustavo, eu sou professor e pesquisador em Geografia, muito concentrado na área de Geopolítica. E eu tenho notado em sala de aula cada vez mais o interesse dos alunos sobre questões relacionadas à Coreia do Sul. Indo um pouco mais a fundo, eu descobri a causa disso, o famoso K-pop, que integra a chamada Hallyu, a onda coreana. Então, juntando o útil ao agradável, eu resolvi fazer um vídeo tentando conjugar um pouquinho e tentando relacionar um pouco de geografia com K-pop, com geopolítica, com soft power, diplomacia e afins. Espero que todos gostem. Em primeiro lugar, eu fui ao site do IBGE Países, eu vou deixar linkado aqui embaixo, e levantei alguns dados sobre Coreia do Sul e em alguns deles eu comparei com o Brasil, para a gente ter uma ideia, né? Bom, em primeiro lugar, a capital da Coreia do Sul é Seul, e quando nós falamos de extensão territorial, a gente está falando de um país que é muito pequeno se relacionado ao nosso. Ok, é uma covardia comparar quase qualquer país com o Brasil, né? Nós somos um território gigantesco. Mas para vocês terem uma ideia, o estado de Minas Gerais é mais de 5 vezes maior do que a Coreia do Sul. E em alguns outros rankings eles acabam ganhando bastante da gente. Como, por exemplo, quando a gente vai falar sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento. De todas as riquezas que a Coreia do Sul produz, ou seja, o PIB da Coreia do Sul, eles destinam 4,553% em pesquisa e desenvolvimento para ciência e tecnologia. O Brasil, ele destina apenas 1,34%. Enquanto a Coreia é o segundo maior investidor, em termos percentuais, a gente está em 25º lugar. Isso se a gente levar em consideração ainda que a gente é mais rico do que eles. O Brasil ele é o 9º maior PIB do mundo, enquanto a Coreia do Sul está em 10º lugar. Quando a gente vai falar de IDH, que é um índice usado para medir a qualidade de vida, a gente vê que a Coreia do Sul ela está em 17º lugar em qualidade de vida. O IDH ele vai levar em consideração dados relacionados à expectativa de vida, renda e educação. Renda é um pouco complicado, porque eles não levam em consideração as desigualdades, mas ainda assim dá pra gente ter uma ideia. A Coreia do Sul está em 17º e nós estamos em 75º, é 17 contra 75. Então é uma situação também aí complicada. Além disso, a gente pode falar em densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto a gente tem aí uma média de 25,25 pessoas por quilômetro quadrado, sendo aí o 155º país mais povoado do mundo, a Coreia do Sul ela tem assustadores 526,3 habitantes por quilômetro quadrado. É um país bem apertado para sua população. Bom, falando um pouquinho sobre como a Coreia do Sul era antes da Hallyu, vou tentar falar um pouco sobre a formação socioespacial da Coreia do Sul, o que é um desafio absurdo, então eu tive que fazer uma série de cortes. A gente está falando de uma história na casa de 5.000 anos, então não cabe em um vídeo do YouTube. Bom, vou começar falando um pouco sobre o domínio chinês. A Coreia do Sul passou mais de 200 anos sob o domínio dos chineses, e aí sob uma forte influência da filosofia confucionista, que tem como alguns dos seus pilares o perfeccionismo, né? A busca constante pelo aperfeiçoamento, a busca pelo conhecimento e o culto ao trabalho duro. Então isso tudo ajudou um pouco a moldar o que é o sul-coreano de hoje. E também uma forte influência do budismo, enquanto religião e filosofia também. Após o domínio chinês, a Coreia ela fica aí sob o domínio japonês também por um longo período. Foi um período extremamente violento. Então, se a gente for parar para pensar, né, a gente teve o Brasil, ele passou séculos sendo colonizado pelos portugueses, a Coreia do Sul também. A gente sabe que os resultados de uma colonização são aí nefastos para o país durante muito tempo. Então, quando a gente olha a Coreia de hoje, não parece que ela passou por todo esse processo. E a gente vai ver aos poucos por quê. E a dominação japonesa ela durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Nesse período, né, que foi quando o Japão perdeu essa guerra, nesse período a Coreia do Sul chegou a ser mais pobre que o Níger, que até hoje está entre um dos países mais pobres do mundo. Então a Coreia do Sul realmente não prometia chegar ao 17º lugar
do IDH, do ranking do IDH. E depois de 45, a Coreia teve chance de respirar e se reconstruir? Ainda não. De 50 a 53, a gente teve a Guerra das Coreias. Peraí, Gustavo, em alguns momentos você está falando sobre a Coreia, depois sobre a Coreia do Sul. Como isso? A Coreia inteira é uma península. É um pedaço de terra aí que vai em direção ao oceano. E ela não era dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul até o fim da Segunda Guerra Mundial, onde foi traçado o paralelo 38 e uma parte, a parte norte, ficou sob o protetorado da União Soviética e a parte sul sob o protetorado americano, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão voltar algumas vezes nessa explicação, então gravem o nome. Então, como a União Soviética visava implantar e difundir o socialismo pelo mundo e os Estados Unidos fazer o mesmo com o capitalismo, cada uma acabou desenvolvendo um sistema semelhante ao do seu protetor. Então a Coreia do Norte adotando o socialismo e a Coreia do Sul adotando o capitalismo. Por volta de poucos anos após a guerra, entre 1948 e 1949, os Estados Unidos e a União Soviética se retiraram. E o que aconteceu? A gente teve uma iniciativa da Coreia do Norte de unificar as duas Coreias sob um único sistema socialista. E a Coreia do Sul resistiu. Bom, os Estados Unidos logo apoiaram seus antigos protegidos. A União Soviética demorou bastante para proteger a Coreia do Norte. A China também entrou no jogo, ao lado da Coreia do Norte. E a gente teve aí mais de 2.500.000 mortes. Uma verdadeira carnificina, um dos maiores massacres aí da história da humanidade num país menor que Minas Gerais, bem menor que Minas Gerais. Então, mesmo depois desse conflito, a gente pensa, acho que agora é o fim da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Bom, a Coreia do Norte é um outro capítulo, a gente vai falar hoje mais sobre a Coreia do Sul. Mas entre a década de 60 e 80, a Coreia do Sul também não descansou, não. Eles ficaram sob o governo de um ditador bastante rígido e autoritário, o Park Chung-hee. Mas o Park Chung-hee ele também adotou medidas administrativas extremamente ágeis e agressivas. Quando a gente fala de agilidade e agressividade e pensa na natureza, a gente pensa em alguns animais que são bastante ágeis e agressivos. Se a gente recorta para a Ásia, que é o continente onde fica a Coreia do Sul, a gente pensa na imagem do tigre. Então a Coreia do Sul ela é um dos componentes do que a gente chama de tigres asiáticos, que são países que adotaram medidas agressivas e ágeis em sua administração em busca de atrair investimentos estrangeiros, construir desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico. Então, a Coreia do Sul, ao lado de Singapura, Hong Kong e Taiwan, formam os tigres asiáticos. Mas aí a Coreia do Sul, dentre eles, é o mais forte, o mais poderoso, o mais ágil, né, e agressivo, digamos assim. Bom, a Coreia do Sul ela fez uma industrialização orientada para a exportação, primeiro de produtos mais baratos, depois de produtos de maior valor agregado. Tanto que hoje nós temos marcas como Lenovo, Hyundai, a Lenovo não, gente. Nós temos marcas como a Hyundai, a Samsung, a LG, que são aí gigantescas no setor de automóveis, de telecomunicações. E isso tudo foi o governo construindo infraestrutura de transporte, comunicação, energia, financiando a industrialização, investindo na qualificação da sua mão de obra em educação, para você ter trabalhadores aí aptos a esse tipo de trabalho. E na Coreia do Sul isso ficou muito na mão de 4 famílias, né, que a gente chama das chaebols sul-coreanas, que são a Hyundai, a Daewoo, ou Daewoo, não sei a pronúncia, mas se soletra D-A-E-W-O-O, a Samsung e a Lucky Gold Star. E a partir do ano de 1980, a Coreia do Sul permite a entrada de empresas transnacionais, empresas que têm sede em outros países, né? Outras medidas foram aí o protecionismo, né, onde eles protejam muito as indústrias internas, principalmente antes da entrada das transnacionais, e também os incentivos fiscais, onde você perdoa aí alguns impostos. Bom,
Então a Coreia do Sul ela passa aí já a dar sinais de que vai ganhar um fôlego econômico que pode vir a ser traduzido também em qualidade de vida, certo? Então a Coreia do Sul ela vai ter em 1988 uma nova virada, que são os Jogos Olímpicos, né? E os Jogos Olímpicos eles aconteceram na capital da Coreia do Sul, que é Seul. Receber Jogos Olímpicos pode ser tanto uma maldição quanto uma grande oportunidade. Pensem sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem que eu fale mais especificamente sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, comentem aqui embaixo. Mas eu vou, assim, o Rio de Janeiro, ele é bastante polêmico, mas a gente tem, por exemplo, o caso de Atenas na Grécia, onde os Jogos Olímpicos eles não trouxeram boas mudanças para o país. Mas você receber uma Olimpíada joga todos os olhares do mundo para o seu país. Então é a oportunidade que você tem de promover uma imagem, onde você transforma a sua cidade e, consequentemente, o seu país em uma marca que pode ser comprada, né? A partir de uma Olimpíada você pode chamar a atenção de investidores, de turistas, ou mesmo construir uma imagem e uma ideia acerca dessa cidade ou desse país. Alguns exemplos muito bem sucedidos de Olimpíadas foi a cidade de Barcelona, por exemplo, na Espanha, onde a gente teve a revitalização do Porto de Barcelona e do Centro Antigo em 1992. Barcelona era uma cidade bastante decadente e hoje em dia é uma das recordistas de turismo na Europa. A gente teve o caso de Sydney, que apesar de ter tido obras grandes demais que hoje em dia são subaproveitadas, a gente teve a despoluição da Baía de Sydney e a gente também teve uma série de sistemas de reaproveitamento de lixo, de energia, de água. E em Seul, na Coreia do Sul, a gente teve a promoção do esporte e a melhoria da imagem da cidade, né? A Coreia do Sul era vista como uma cidade... A Coreia do Sul era vista como um país extremamente sofrido e vítima do autoritarismo, né? E assim, logo pouco tempo depois de se democratizar, a Coreia do Sul teve a oportunidade de se lançar. E aí entra um conceito que eu vi na matéria da Super Interessante, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, sobre K-pop, chamada de rebranding, ou rebranding em português. Brand significa marca. Então, um rebrand seria como você reformulasse a sua marca, reformulasse a sua imagem. Então, a Coreia do Sul ela começa esse processo de rebranding muito importante com os Jogos Olímpicos, né, de mudança de imagem. E isso, obviamente, vai ter consequências econômicas, vai chamar a atenção de turistas, de investidores, e vai mudar a mentalidade do mundo acerca da Coreia do Sul. Certo? A Coreia do Sul, até então, ela era muito fechada à cultura estrangeira. Não era como aqui no Brasil, onde você vai no cinema e você vê muito mais filmes americanos em cartaz do que brasileiros, né? E eles foram se abrindo aos poucos à influência estrangeira. E eu nem preciso falar que a maior parte foi americana, realmente, né? Tanto por eles terem uma indústria cinematográfica monstruosa, quanto também por eles serem os aliados aí da Coreia do Sul de bastante tempo. Então eles perceberam que em 1994, 80% do conteúdo audiovisual consumido lá, ou seja, música e cinema, videoclipes, por aí vai, eram estrangeiros. E eles também viram que apenas a bilheteria do filme Jurassic Park, americano, vendeu mais do que 1 milhão de automóveis da Hyundai. Então, acendeu-se uma lâmpada para a Coreia do Sul. E a lâmpada, né, a ideia foi a seguinte: bom, a gente quer promover uma imagem melhor para o mundo. Essa indústria cultural, cinematográfica, audiovisual, áudio, música, pop, essa indústria ela movimenta uma grana violenta. Por que a gente não produz os nossos próprios? Né? E isso a gente vai começar a falar um pouquinho mais no nosso próximo vídeo. Espero vê-los lá.